nem eu falo, no outro estudo que a gente tem de pais e filhos, quando a Bíblia fala não afastar a vara do seu filho, não é para bater. Quem falou que vara é para bater? A gente fez essa associação. Mas a vara significa autoridade. É para não afastar a autoridade dos seus filhos. Não adianta bater no filho sem autoridade. Tem que ter autoridade. Se tiver autoridade, tu precisa bater. Entendeu? Então, a vara, o cajado, significa autoridade. Quando o pastor ele vai tomar café ou ele vai fazer alguma necessidade, para ela não se sentir sozinha, ele põe um cajado na terra e sai. Então ela está lá comendo, aí ela não vê o pastor, mas ela vê o cajado. Então ela sabe que ele está por perto. E aí ela não se dispersa. Porque se ela não vê o pastor nem o cajado, cada uma vai para um canto de desespero. Ela se dispersa. E Jesus, ele deu o quê? A vida, né? O maior bem que alguém pode dar, a maior riqueza, que nem a gente fala, existem há riquezas que dinheiro não compra. Dinheiro não compra a vida. Se você pegar e falar assim, não, pode ser que nem logo na morte do Leandro, né? A gente viu o Leonardo falar, puxa, eu daria toda a minha riqueza, toda a minha fortuna para ter meu irmão de volta. Ou seja, que vai perder o valor para ele, fama, dinheiro, através da morte. Todo mundo tem medo de morrer. Quando você só dá valor na vida quando você está de frente com a morte, aí você muda, né? Você vê que carro, navio, que casa não tem valor, o que tem valor é uma vida. Então, a vida, ela tem um preço muito alto. E o preço foi pago, né? Amém. Jesus, como bom pastor, ele executou os dois papéis ao mesmo tempo. O plano foi perfeito, não tem como escapar da salvação. Ele foi como ovelha para o matadouro, para perdoar os pecados. E ele pagou o preço como bom pastor dando a própria vida. O amor dele foi tanto que ele deu a própria vida para salvar as ovelhas dele, né? Então, assim, a gente vê Davi. Davi, o que Deus viu em Davi? Deus gostou dele do amor, o cuidado que ele tinha com as ovelhas, enfrentou o leão. Quer dizer, eu, no caso dele, jogava umas 3 ovelhas e saia correndo. Com o leão vindo na minha direção, né? Mas Davi não, Davi separou as ovelhas e enfrentou o leão, né? Então ele tinha a essência do bom pastor, que é o que Jesus fez. Jesus pôs as ovelhas para trás e falou, eu assumo o preço, eu pago o preço, eu compro a bronca, né? Então Jesus pagou um preço muito alto. E toda vitória requer o quê? Um sacrifício. Sacrifício, o que é um sacrifício? Sacrifício é um empenho muito, é um esforço muito grande, um empenho muito alto para atingir um objetivo. Como eu falei, né? Para atingir o topo da montanha. Uma causa nobre. Por uma causa nobre. Só que o topo da montanha que Jesus chegou foi o Calvário, né? Ninguém quer ir para o Calvário. Calvário é lugar de sofrimento, lugar de dor, lugar de angústia. Ninguém quer pagar esse preço, né? Então, Jesus foi julgado, nada, Herodes, Pilatos não acharam nada que pudesse acusar Jesus. Ou seja, foi por livre e espontânea vontade que ele se entregou. Eu achei interessante que no direito eles têm essa frase: se a acusação é falsa, a vitória é certa. Então a primeira coisa que você aprende em direito, né, quando você vai se formar juiz, é que se a acusação é falsa, não revide, a vitória é certa. E Jesus fez isso por nós. A acusação contra ele era falsa, para que hoje nós fôssemos vitoriosos, e ele também, né? E foi pago um preço muito alto. Não existe valor que, como eu falei, quanto que vale, né, a sua vida? Ou a gente que é mãe, né, que vê o filho nascer, que é uma coisinha, crescer. Quanto você pagaria para o seu filho? Não tem preço. Uma vida não tem preço. Coisas que não são imensuráveis. E o líder também tem um preço, né? Tem um preço para pagar. Quando você quer ter uma liderança, estar numa posição de liderança, quando você faz
Quando você faz essa sociedade com Deus, essa parceria com Deus, você tem um preço a pagar. O preço é o exemplo. Isso, infelizmente, é uma coisa assim que não tem como contestar. Jesus foi o maior exemplo que a humanidade pode ter. O verdadeiro pastor foi Jesus. E tem pastores que não querem pagar esse preço, né? Não querem dar o exemplo. Se defendendo, se maquiando de que é humano. Mas antes dele ser humano, ele também é pastor, ele também é ovelha. Porque pastor mesmo é só Jesus. Que nem tem igrejas que falam, meu ministério fica tantas horas na televisão. Ah não, o meu é maior, o meu tem milhões de igrejas. Não, o meu é maior, o meu tem... Nossa, o meu tem faculdades. Mas eles se esquecem que antes deles serem bispo, líderes, ou seja lá o que ele for na igreja, ele é ovelha. Então o pastor não pode esquecer que ele é ovelha, né? Que o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Então, o preço do pastor está lá em ser um homem correto, que está lá em, você lê? Timóteo 2, 3, 1 Timóteo 3. Quem vai ler para mim? 2, capítulo 2 ao 16. 1 Timóteo 3, de 2 a 16. Então vamos lá. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Espera aí um pouquinho, vamos por partes. Irrepreensível, ou seja, que seja uma pessoa correta. Uma pessoa que ele não pode ter defeitos visíveis, tá? Não pode ter uma coisa que denigre a postura. Ele tem que procurar ser o exemplo. Continua. Marido de uma mulher. Sem comentários, né? Marido de uma mulher. Vigilante. Vigilante, ou seja, o que é um vigilante? É a pessoa que está atento à porta de entrada. Quem entra, quem sai. Que nem a ovelha, quando ela vai para o campo, o pastor deixa ela ir para onde ela quiser. Quando ela volta, além da contagem, depois ele vai apalpar uma por uma, para ver se não ficou carrapicho, se não tem graveto, para não fazer ferida nela, se não tem, se o pelo dela, se ela não está com machucado. Então, ou seja, a ovelha, ela vai para o campo. Quando ela volta, o pastor tem que vigiar, olhar, ver quem que está entrando no aprisco, ver escutar que não é vigilante, que barulho que está fazendo. Geralmente a gente ouve uns barulhos aí meio estranhos aí por fora, né? As sensações gospel por aí. Mas o pastor ele tem que estar o quê? Vigilante para tomar conta da ovelha. Continua. Sóbrio, né? Tem que ter o quê? Coerência. Não pode falar coisas sem nexo. Honesto, bom, pagador. Honestidade, a gente já até não falar, pagar, ser um íntegro, né? Integridade. Hospitaleiro. Não é? Tem pastor, gente, que não. Jesus, ele era manso, dócil. Ele era como uma ovelha, porque ele vivia rodeado de criança. Ou seja, ele tinha uma aparência, Jesus ele era agradável, né? Porque criança conhece o espírito. Se a pessoa pode enganar você, mas criança é difícil. Ou seja, então, tem pastor que você não pode nem chegar perto lá. Ele já entra no culto com a cara feia, né? Você imagina. Aí a irmã acabou de ganhar uma ovelhinha, chega, nossa, aceita Jesus, quer conversar? Aí o pastor, tá bom. Não, tem que... um toque, a paz do Senhor, para quê? Para aquela ovelha começar a codificar a voz do pastor, né? Então, ser hospitaleiro, estar sempre aberto, receptivo, né, das ovelhas.